noite, irmãos. Graça e paz, né? Como diz os grandes teólogos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então para a palavra. Eu gostaria muito que você pegasse aí a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar aí no texto muito conhecido, que é o texto aí de Mateus 15. Eu tenho pregado sobre esse tema aqui, né? O tema que eu tenho colocado: passos para se obter uma grande fé, né? E dentro aqui nós vamos discutir algumas coisas. Quero passar também algumas informações, né, dentro do contexto todo, né? Diz aqui então Mateus 15, a partir do verso 21, é aqui a história, né, o relato, a narrativa de Mateus a respeito de uma mulher chamada, né, ela é chamada aqui de Cananeia. Em Marcos fala que ela era grega, mas Mateus 15, 21, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus nada lhe respondeu. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Pai, muito obrigado por esse momento da tua palavra. Aquieta mesmo o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, que através desses versículos o Senhor possa falar, abrir todo o nosso entendimento, para que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor leve cativo, Deus, em obediência agora, a tua palavra, Deus, a nossa mente, para que nós, Deus, não fiquemos, ó Deus, desapercebidos, inquietos, Deus, mas que, Deus, a tua palavra, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia nos prenda, Senhor, com essas cordas de amor e nos leve, Deus, a experimentar a bondade, o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado por esse momento, pelo privilégio que temos, Senhor, de estar na tua casa, reunidos aqui. Como diz a tua palavra, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam juntos, porque ali o Senhor ordena a bênção. Então, Senhor, traz bênção sobre as nossas vidas, como aquilo que já foi profetizado, foi declarado neste lugar. Eu creio em nome de Jesus que portas, Deus, se abriram. Creio, Senhor, que portas foram, Deus, arrancados ferrolhos mesmo, Senhor, e nós vamos experimentar durante toda essa semana, ó Deus, um derramar do Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça sobre nós, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Irmãos, eu fiquei pensando aqui em várias situações durante esse texto, mas eu quero ampliar um pouco aqui um contexto para você entender, né, sobre aqui essa narrativa. Primeiro, Mateus, né? A gente sabe que Mateus, lá quando você vai lá no capítulo 9 ali, Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para o governo romano. Apesar de ser judeu, ele trabalhava ali, ele cobrava os impostos, porque até a cidade também aqui, né, ali havia muitas cidades portuárias, então esse indo e vindo, esse comercial, e comercialmente ali, ele cobrava impostos. Ele era um cara muito bem visto, né? Ele não era muito bem visto. Mas um dia, Jesus passando por ali, chama Mateus e diz para ele: ó, vem comigo, né? E ele prontamente, ele obedece e se torna um discípulo de Jesus. Mas essa questão aqui, muitas vezes, de se tornar um discípulo, não parece tão fácil,
porque pela vida dele, por ser um funcionário público, né, ele tinha ali as suas mães, seus negócios, certamente era um homem abastado. Então, mas ele deixou tudo e seguiu. Essa carta aqui, ela foi escrita aí nos anos 60, né, depois de Cristo, e qual era o propósito? Nós estamos trabalhando em termos de propósito aqui na igreja. Qual era o propósito de Mateus? Qual era o propósito dele? Realmente escrever para os judeus que estavam ali se convertendo, saindo ali, né, daquela questão. Isso provocava muito ali situações de enfrentamento, né, de situações de perseguição. Então, para fortalecer a fé desses homens que estavam se convertendo, porque quando você vai ali em Marcos também, capítulo 3, você vê Jesus ali pregando. E muitos se convertiam, e Mateus ele queria dar essa visão da palavra de Deus para que os judeus que estavam se convertendo tivessem realmente vivendo a fé. E quando ele narra aqui a história dessa mulher, ele está falando sobre fé. Ele está direcionando o povo para insistir na fé, para permanecer na fé, porque a luta ali era muito grande, né? Tanto é que você começa a ver o versículo 21, quando você pega Marcos 7, você vai ver que Jesus, ele sai aqui de onde ele está, vai para Tiro e Sidom, mas ele não vai com o intuito ali de pregar, até porque era uma terra ali gentia, né? E ele foi lá para descansar. Marcos 7 fala que ele foi para um lugar. E essa mulher Ciro-fenícia aqui, ela, sabendo que Jesus estava naquele lugar, ela vai até Jesus. Então Jesus pegou seus discípulos e ali foi para uma cidade praiana para dar uma relaxada, né, dar uma descansada, mas o que ele viu ali foi uma mulher com uma necessidade. Então esse é o contexto aqui daquilo que Mateus está narrando, daquilo que Mateus está falando. Ele expõe aqui essas situações até para fortalecer a fé dos judeus, porque se você pega um pouco antes aqui, você vai ver Jesus tratando ali com Pedro, por exemplo, né? Pedro estava ali, quando Jesus ele vai para o monte lá orar, os discípulos pegam o barco e eles vão para alto mar, de repente há um revolto ali, o mar se inquieta, e aí Pedro está ali, Jesus começa a andar sobre as águas, chega até lá, e os discípulos começam a ficar amedrontados e pensam que é um fantasma. Jesus fala, não sou eu, né? Aí Pedro diz, é o Senhor, então me manda ter contigo. E Pedro sai do barco, e ele começa a andar sobre as águas, né? De repente ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Aí Jesus socorre, ele tira ele das águas e diz assim, olha, pequena é a tua fé. Ali já começa Jesus trabalhando com essa questão da fé. Agora, quando nós olhamos para esses versículos aqui, a primeira coisa que Jesus encontra ali é essa mulher. E no versículo 22, ela fala algo aqui, ó. Uma mulher cananeia, natural da região, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Eu não sei se você já trabalhou com libertação, se você já teve experiências, mas, irmãos, se há uma dificuldade numa família, num lar, numa casa, é quando você lida com pessoas endemoniadas. É muito triste. Eu e a Marlene já tivemos várias experiências, mas muitas experiências, até de ir pregar num centro. A gente nem sabia que era um centro, fomos convidados. Quando chegamos lá, toda a família era espírita, todos invocavam os demônios, todos. E eu cheguei, ainda dei uma de espiritual, fechei o olho, comecei a orar, glória a Deus, aleluia. Aí eu escutava uns barulhinhos, mas eu não estava nem aí. Aí a Marlene falou, bem, abre o olho, filho, o negócio está feio aqui. Abre o olho. A hora que eu abri o olho, irmão, deu vontade de sair correndo. Todo mundo começou a rolar no chão. O pastor conheceu essa família, lembra do Ronei? Que tinha aquela menina deficiente. Ele me convidou para ir pregar para a família dele. Quando eu cheguei lá, era um centro espírita. Mas, não, sabe o que se tornou depois de um ano aquele lugar? Era um pronto de pregação da Assembleia de Deus. Então, mas quando nós chegamos lá, irmãos, o impacto daquilo, né, você vê pessoas demoniadas. A Fátima, né, participou muito disso com a gente, né, Fátima? A gente ia para esses lugares, vê aquelas pessoas que chegavam em reuniões familiares, irmãos, encurvadas. Pessoas totalmente possessas, endemoniadas. É muito triste. Agora, o que me chama a atenção nessa mulher é que ela não pede para a filha. Ela diz assim, tem misericórdia de mim. Ela não diz assim, tem misericórdia da minha filha. Ela diz, tem misericórdia de mim, por amor a mim, Jesus. Liberta minha filha.
liberta minha filha, eu estou sofrendo por aquilo. Então há situações, se você vive um drama, uma situação familiar, a primeira coisa que Deus me mostrou aqui é que muitas vezes não é errado você orar por uma pessoa, impor as mãos, expulsar demônios, certo? Mas há situações, irmãos, que você, por amor a você, Deus age em favor das pessoas. De repente você tem uma pessoa endemoniada na tua casa e você não sabe lidar com aquela situação. E a pessoa, ela também, ela está, o quê? Cauterizada, a mente dela não está aberta, ela precisa de alguém que se coloque no meio daquela brecha para interceder. E aí você, entendendo, né, você conhecendo Jesus, sabe como Jesus age, você pode dizer: Jesus, por amor a mim, liberta aquela pessoa, liberta, tira o demônio que está nela. Então essa mulher, ela se humilhou ali diante de Jesus, disse: tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ela alcançou isso. Então, o primeiro momento aqui é esse, é você entender qual é a situação que você está vivendo. De repente você está lidando com uma situação como essa. Agora, outra coisa que foi importante, essa mulher, ela não escondeu o seu problema. Imagina você chegar assim: olha, eu tenho alguém na minha família que é endemoniado. Às vezes você fica constrangido, você fica preocupado: o que será que vão pensar, o que vão falar, ou da minha filha, do meu marido, da minha irmã, do meu parente. Mas essa mulher, ela foi específica, ela disse: Senhor, eu tenho na minha casa uma filha que está endemoniada, ela precisa ser liberta, por amor a mim, age em favor dela. Então, quando você tem uma situação na sua casa, que você não está sabendo mais lidar com aquilo, você tem que chegar e falar: Deus, por amor a mim. É interessante que eu tive uma experiência essa semana sobre isso. E eu estava comentando justamente, que eu estava preparando a mensagem, e eu estava conversando com um casal no carro, e eles estavam me contando que havia uma situação que não dependia dele para acontecer algo. E eu falei do texto para ele, disse: olha, então vamos orar. Por amor a você, Deus vai agir em teu favor. Não porque a pessoa lá era ímpia, não entendia, não conhece a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, mas você conhece. E Deus, por amor a você, vai mudar aquela situação. E eu orei com ele dirigindo o carro, a esposa do lado, nós oramos, e ele mandou para mim uma mensagem dessa semana, dizia: pastor, interessante, nós oramos no carro, assinaram os papéis lá para mim. Eu falei: glória a Deus. Então, o que Deus agiu em favor de quem? Dele, por amor a ele, por misericórdia a ele. E aí aquela situação aconteceu. Então, às vezes nós lidamos com situações na nossa vida que a gente não entende, a gente não sabe por que aquela situação ela não caminha, ela não anda, mas essa mulher, ela dá um grande exemplo para nós. Ela diz: por amor a mim, age em favor da minha filha, mas por amor a mim. Talvez você está sentado aí, um drama no teu coração, uma dor na sua alma. Deus está dizendo para você: clama, e por amor a você eu vou fazer. Por amor à tua vida, eu vou operar nessa situação. Então é importante você entender esse momento aqui. Por amor a essa mulher, Jesus age em favor dela. Mas, irmãos, o versículo 23 não é tão bom para ela, porque olha que Jesus não responde nada. Jesus se cala diante do pedido dela, e para agravar a situação, dos discípulos, já manda essa mulher embora. Essa mulher está gritando todo o tempo atrás de nós, incomodando, dispensa ela, dá um gelo nela, faz alguma coisa. Aqui é o que eu aprendo. Essa mulher, ela perseverou, ela não desistiu, ela não tirou os olhos. Lembra de Pedro? A Bíblia diz que quando Pedro colocou os olhos em Jesus, ele caminhou. A partir do momento que ele tirou os olhos, ele afundou. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para as influências negativas que estavam ao redor dele. Quantas vezes nós estamos diante de uma bênção, diante de uma solução, e o diabo começa a colocar nos seus ouvidos:
Olha, não vai dar certo, olha, você não vai conseguir, olha, acho bom você desistir, não vai dar certo. Mas essa mulher, irmãos, ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito. Ela sabia que Jesus poderia libertar a sua filha. Porque quando você olha aqui em Marcos, eu estava olhando aqui em Marcos 3, até deixei aberto, olha aqui. Jesus se retira, a cura, e cura muitos à beira-mar. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguiam da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, e vieram ter com ele. Certamente essa mulher, ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus poderia fazer algo por ela. Mesmo os discípulos ali insistindo, manda embora, ela fica ali até que de repente Jesus dá uma resposta para ela. Aqui vem a prova. Primeiro, as pessoas influenciam você para desistir. Segundo, Jesus vai provar a tua fé. Olha o que diz aqui no versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu nada, então os seus discípulos se aproximaram, pediram, mande embora. No versículo 24, aí ele responde, olha o que ele diz para ela. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Porque você percebe que no primeiro momento ela diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia. Por quê? Quando Mateus escreve aos judeus, a forma de Mateus escrever é indicando Jesus como rei, como Senhor. E aqui agora ela está dizendo, Senhor, ajuda-me. Sabe qual é a postura dessa mulher? Humilhação e adoração. Primeiro, ela sofre a situação de não ter uma resposta. Segundo, ela recebe aqui, pessoas falando para que ela seja dispensada, mas ela espera até o momento que Jesus fala com ela. E no versículo 25, ela adora e diz, ajuda-me, Senhor. Olha aí, e não termina ainda, irmãos. Ele diz assim, olha, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Versículo 28. E Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou liberta. Então essa mulher, ela tem alguns aspectos que nos ensinam muito. Ensina eu e você nos dias de hoje. A primeira coisa que eu vi nessa mulher, ela estava onde Jesus estava. Você quer realmente ter uma grande fé, uma fé inabalável, uma fé que faz diferença na sua vida e na vida cristã, você tem que estar onde Jesus está. E aonde Jesus está? Essa é a pergunta. Onde Jesus está? A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei. Jesus está aqui. Talvez o clamor no teu coração, talvez a angústia de ver situações que não mudam, situações que não progridem, você tem que ir até Ele. Mas o fato de você ir até Ele não é o suficiente. Você tem que entender quem é Ele. Essa mulher, ela foi até Ele e disse, filho de Davi. Jesus disse, essa mulher me conhece. Ela sabe quem eu sou. Você sabe quem Jesus é? A Bíblia diz lá em João 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo da vida, Ele é o Deus conosco, Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele foi para a cruz, Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo. Ele não muda. Deus não muda, Jesus não muda. Então essa é a convicção que essa mulher tem. O segundo ponto, ela não cedeu às pressões externas. Às vezes, irmãos, nós começamos a dar mais ouvidos para aquilo que está ao nosso redor, as circunstâncias, do que as promessas que Deus tem para nós. Essa mulher, ela não cedeu às pressões. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa o que digam a teu respeito,
Deus tem a última palavra sobre a tua vida. Jesus tem a última palavra, é Ele quem determina tudo na tua vida, é Ele que pode todas as coisas, Ele é Deus do impossível, Ele muda aquilo que o homem não muda, Ele chega onde o homem não chega. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que eu e você servimos. Outra situação que essa mulher teve, no meio de tudo o que ela viveu, sofreu, no meio dos testes, da provação, a Bíblia diz que essa mulher não se importou a forma como ela foi tratada. Ela adorou. Ela se humilhou. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste o orgulhoso. Tem muita gente que marca a posição em uma situação, não quer ouvir Deus, acha que a forma dele é a melhor forma. Essa mulher não, ela abriu mão de tudo, até de uma personalidade, até de uma situação, para dizer: Jesus, tudo bem, eu entendo o que o Senhor está dizendo, e é verdade o que o Senhor está dizendo, mas eu vou adorar o Senhor a si mesmo, porque eu sei que só o Senhor pode mudar a história da minha filha, da minha família, da minha casa, aonde eu estou. Então o passo hoje, você quer realmente alcançar uma fé que mude a tua história, que Jesus olhe para você e diga: você tem uma grande fé. São esses passos que geram essa fé inabalável, essa grande fé no nosso coração para superar os obstáculos. Irmãos, e nós somos a resposta hoje, como igreja, como família, para este mundo. Nós precisamos realmente entender o propósito da palavra de Deus. Por isso que eu comecei aqui falando para você a história, né, de Mateus, por que ele escreveu, a quem ele queria escrever, por que ele escreveu, para alcançar o quê, irmãos? Eram os judeus que estavam aqui, como nós, muitas vezes, no princípio da nossa vida cristã. E a fé é um dom de Deus. Eu não acordo pela manhã, hoje eu estou cheio de fé. Não, você tem que orar, porque a Bíblia diz que fé é um dom que vem de Deus. E quando você entende quem é Jesus, quando você entende o que Ele pode fazer por você, irmãos, muitas vezes nós damos mais valor por aquilo que Deus faz ou por aquilo que Ele é. A primeira coisa que agrada a Deus, que gera fé no nosso coração, é quando nós entendemos quem Ele é, não é o que Ele faz. É quando nós entendemos o coração de Deus, quando nós entendemos a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas muitas vezes nós olhamos mais para a mão de Deus do que para a vontade de Deus. E essa mulher, irmãos, ela adorou antes. O pastor completou isso de manhã, né? Ela adorou mesmo diante de uma resposta negativa. Ela adorou. Aí Jesus disse: olha, grande é a tua fé. Talvez você hoje aqui, você precisa ir primeiramente para a adoração, para a humilhação, dobrar o seu joelho e dizer: Deus, está bom, eu quero conhecer a tua vontade, o que o Senhor tem para mim. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos ficar naquela medida, não gera intimidade. Essa mulher, ela pôde experimentar o melhor de Deus, porque ela aceitou tudo que vinha de Jesus. Ela não, nem por um momento, ela questionou: o Senhor está me tratando assim, porque eu sou cananeia, eu sou grega? Não, ela disse: Senhor, tudo bem, o Senhor tem razão. Quantas vezes eu e você temos essa prática, essa fala: mas Senhor, eu vou no culto de manhã, à noite, de quarta, de quinta, eu estou em reunião de oração, o Senhor não faz nada. Eu sou crente há tantos anos e não sei o quê. Irmãos, Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com a tua idade. Deus está preocupado com aquilo que você faz. No momento que você adora, no momento que você se entrega, no momento que você se rende, no momento que você reconhece quem Ele é. Aí Deus olha para você e diz: certamente, a tua fé. Porque a própria Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. O Salmo 37 diz isso também: se o Senhor se agradar de nós, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Essa mulher com atitude agradou Jesus. Ela arrancou de Jesus a vontade de Jesus abençoar, porque ela sabia, irmãos,
Nós não merecemos. A graça é imerecida. Você não merece nada. Eu não mereço nada. É a bondade de Deus que nos alcança. É o amor de Deus que nos liberta. É o poder de Deus que tira a nossa vida das mãos de Satanás. Então, eu e você não merecemos nada. Mas a graça, o que essa mulher experimentou foi a graça. Ela viu a graça abundante, graça sobre graça, graça sobre graça. E quando ela volta para sua casa, encontra a sua filha. Irmãos, eu, uns 6 meses, talvez um pouco mais, não lembro agora a data, eu tirei um tempo de 1 mês de jejum. E eu nem sabia por que eu estava jejuando. Eu senti no meu coração que eu tinha que estar preparado para alguma coisa. E eu comecei a jejuar. Tanto é que você vê que eu dei até uma afinadinha, né? E comecei a jejuar mesmo. Aí um dia eu estou na minha casa, num sábado à tarde, eu recebo uma ligação de um membro lá do núcleo do Jardim Santana. Pastor, por favor, vem aqui na minha casa. Se vou sim. Aí chegando lá, irmãos, a hora que eu coloquei o pé no portão, uma pessoa sai de dentro, um jovem, 19 anos. Ele sai, irmão, ele chega a 30 centímetros assim do meu pescoço, assim, para tentar me enforcar. E ele ficou parado assim. Irmãos, não sei se você já teve experiência de lidar com o gadareno. Esse cara era o gadareno. Ele tinha uma legião de demônios nele. O Arnaldo conhece ele, né? Até falei para o Arnaldo, vai, né, circulando com esse menino aí, me ajuda, né? Porque, irmãos, para você ter uma ideia, ele saía do trabalho, ele saía de manhã para trabalhar às 5 horas da manhã, ele ia para o trabalho, ele trabalhava até 4, 5 horas da tarde, trabalhava na construção civil. Depois, a hora que ele arrumava as coisas para ir embora, ele se perdia. Sabe que hora ele ia chegar em casa? 4 da manhã, 3 da manhã. E quando eu cheguei, Deus falou para mim, é uma legião. Irmãos, eu fiquei 4 horas com esse jovem, eu e a mãe dele, para libertar ele. Irmãos, era assim, ó, era um demônio atrás do outro saindo, né? Você sabe que há uma hierarquia demoníaca. Até o momento que eu vi o último, que era justamente a hierarquia maior que dirigia todos os demônios que estavam dentro desse rapaz. Irmãos, a hora que eu terminei, a hora que ele me atendeu lá, que ele foi para si, ele estava vestido. Para você ter uma ideia, quando eu terminei, ele só estava de cueca. Ele arrancou toda a roupa, ele rasgou a calça jeans dele inteirinha. Irmãos, eu saí de lá glorificando. Irmãos, aí sim você vê o amor de Deus sobre uma vida. Levamos esse menino, ele foi para o batismo, está na igreja, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, meu irmão, mas ele luta com a fé. Então, eu quero deixar nessa noite, assim, aplicando isso, né, e concluindo aqui, isso aqui, eu quero deixar 4 coisas aqui para nós, que é importante para você realmente caminhar em direção a Jesus, dando os passos para que a cada dia a sua fé. Primeira coisa que eu entendo é, você tem que saber quem é Jesus, não tem como. Se você não tem intimidade com a palavra, se você não lê a Bíblia de uma forma, irmão, onde você extrai da palavra de Deus a bênção que tem para você. E aqui essa mulher, ela foi muito objetiva. Deixa eu dar um conselho. Você quer alcançar algo de Deus, você tem que conhecer Ele e também ser objetivo naquilo que você deseja. Tem muitas pessoas que ficam mapeando, ficam tentando cobrir as coisas, irmãos. Eu fiquei lembrando hoje à tarde, pensando nisso, foi quando Adão e Eva, eles erram ali com Deus, no jardim do Éden. A palavra de Deus diz que Deus vai passear pelo jardim e de repente ele não encontra Adão e Eva. E ele grita, Adão, onde você está? Aí Adão aparece com aquela carinha toda, né, se escondendo, colocou umas folhas de bananeira, tentando cobrir as coisas. Cobriu a frente, atrás, tentou dar uma remendada,
né? Aí Deus fala: Adão, você errou. Mas, sabe, porque Eva e tal. Não, aí Eva, não, foi o capeta, não sei o quê. Deus vai lá e pega um cordeiro, mata, não, arranca a pele do cordeiro, cobre a vida deles. Irmãos, Deus foi prontamente objetivo. Deus identificou o pecado, foi lá e cobriu. Irmãos, Deus pega, né, e cobre Adão com a pele do cordeiro. Nós temos um Deus que é objetivo, Ele quer que os seus filhos sejam objetivos. Não tente esconder, não tente maquiar as coisas na sua vida. Expõe aquilo que você é, a sua dor, o seu drama. Certamente Deus vai agir em teu favor. Agora o problema é que nós ficamos escondendo. Nós ficamos maquiando as nossas coisas, as nossas mazelas, as nossas dores. Deus está dizendo: olha, expõe o que você é. Essa mulher, ela não se preocupou quem estava à esquerda, à direita. Ela disse: Senhor, eu tenho um problema. E o meu problema é grave. Eu tenho uma filha. E quando você vai no grego aqui, fala menininha. Certamente aqui não era uma pessoa já adulta. Era uma criança. Quando você vai estudar lá no original, ela diz assim: a minha menininha está endemoniada. Você já viu uma criança endemoniada? É triste. Uma vez eu fui a Fátima, né, Fátima? Ela estava no núcleo lá, quando era a fonte da vida. Nós estávamos no núcleo lá, né? E uma mãe, era isso, né, Fátima? Uma mãe, ela se prostituía, não é? E ela também pegava as meninas de 9 anos, né, Fátima? 2 de 7 e uma de 9. Ela punha as meninas para se prostituir, não era, Fátima? E eu cheguei, quando eu comecei a orar, a Fátima trouxe ela para frente, né, Fátima? Nós começamos a orar, ela estava segurando a mão das meninas. As 2 meninas ficaram endemoniadas, de 7 e 9 anos. Aquele Exu Mirim estava nessas crianças. Irmãos, é de chorar. É de chorar. Mas nós vimos aquelas meninas. Eu nem sei hoje, não sei se você tem contato ou não. Mas, irmãos, nós vimos muito isso. A experiência que nós temos é muito grande de libertação, de cura, de questões mesmo de endemoniamento. É muito difícil. Por isso que essa mulher, ela foi objetiva. Segundo passo dessa mulher que encantou Jesus, ela foi fervorosa na sua fé. Ela insistiu, ela perseverou, ela disse: tá bom, Senhor, eu sei que nós vamos ter que se contentar com isso pouco que eu tenho, mas o pouco com o Senhor é muito, se o Senhor agir na minha vida. Terceiro aqui, ela foi perseverante. Você está perseverando? Ou você já desistiu? Se você desistiu, a Bíblia diz que há esperança para o ferido. Há esperança para você. Há esperança para aquele a quem você ama. Há esperança porque Jesus é a esperança viva. Não importa aonde esteja essa pessoa ou a situação que você está vivendo, há esperança. Jesus vai agir, mas você tem que saber quem Ele é. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Porque lá você vê o contexto, no momento lá para o capítulo 16, Jesus está com seus discípulos e pergunta assim: o que o povo diz que eu sou? Uns diziam assim: ele é Elias, João Batista que ressuscitou, mas Pedro se levanta: não, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. É isso que nós precisamos entender. Jesus é o Filho de Deus que se manifestou na terra como homem e todo o poder está sobre ele. Ele é o mediador, ele é o único que pode mudar, transformar qualquer circunstância na sua vida, na minha vida, na nossa família, aonde você estiver. Ele é o único. E último, essa mulher foi determinada. Sabe o que falta para os crentes hoje? Determinação. Nós estamos desistindo fácil demais das coisas.
Não deu certo uma vez, você já para. Não quer vir na igreja, não quer estar no culto. Você acha que, não. Tem gente que vem no culto um dia. É interessante isso, eu estava pensando. Um dia eu atendi uma pessoa aqui no gabinete, e ela, já por volta dos 40 anos, e ela veio reclamando de tudo, porque Deus não faz, Deus não faz. Pergunta quanto você está convertido há um ano. Eu falei, engraçado, você destruiu a tua vida em 40 anos, e você quer que um dia Deus mude a tua história. Cara, vai te catar, velho. É verdade ou não é? A gente arrebenta com a nossa vida, faz tudo o contrário do que Deus quer, desobedece, vai para onde quiser, faz o que quer, aí volta e diz, Deus não faz nada. Peraí, meu, Deus quer provar, Deus vai provar a tua fé. Você tem que perseverar, você tem que ser pontual nas coisas. Então não espera que Deus vai fazer uma mágica na tua vida. Essa mulher aqui, ela entendeu. Talvez se fosse outro, fosse um de nós, Deus, o Senhor, não é Jesus, o Senhor está me ignorando? O Senhor está me chamando de cachorro? O Senhor está dizendo que eu não valho nada, que eu não mereço nada? Não, ela aquietou a sua alma. Ela foi objetiva, ela foi fervorosa, ela foi perseverante, ela foi determinada. E aí Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé. Vá, porque a tua filha está curada, está liberta. Deus tem uma coisa para você. Vá, a tua vida vai mudar. Deus vai mudar as circunstâncias, mas você tem que sair daqui pensando assim, eu sei quem Ele é, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem é Jesus na minha vida, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele pode tudo, Ele é o Deus conosco, Ele veio, Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, e Ele age hoje em tudo e em todos, da forma como Ele quer. Eu quero que você fique de pé, vamos adorar o Senhor, vamos declarar. Eu quero que você, nesse momento, você pense aí, de repente você está debaixo aí de uma... Irmãos, aqui, essa mulher, a filha estava endemoniada. Olhe bem, presta atenção, vou dizer para você. A filha estava endemoniada, um grande problema. Ela vai até Jesus. Jesus não resolve o caso dela. Jesus prova a fé dessa mulher. Deixa uma coisa para você, às vezes Deus vai provar a sua fidelidade. Às vezes Deus vai provar a tua perseverança. Então pensa, Deus não é um Deus de mágica, Deus é um Deus de processo, Deus é um Deus de propósito. Deus, Ele conhece o teu coração, Deus sabe o que você pensa. A palavra ainda não chegou nos seus lábios, Deus já sabe o que você vai falar. Essa mulher, além de uma grande dificuldade, ela foi provada até na sua própria personalidade, no seu jeito de agir, no seu jeito de pensar, de falar. Deus está provando você, talvez em alguma área. Será que é o diabo? Irmãos, Deus está acima de principado e potestade. Quando Deus olha para a necessidade daquela mulher, Ele ia provar, provou a fé dela, provou a determinação dela. Talvez a tua prova hoje, não seja se você vai alcançar a bênção, mas Deus vai olhar para a tua perseverança. Deus vai olhar por que você está aqui, qual a finalidade de você estar aqui. Só para ser abençoado ou para olhar nos olhos do abençoador e ver o que Ele é e o que Ele pode ser na sua vida, se você assim entregar o teu coração. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu de manhã, eu pedi para as pessoas que estavam presentes,
se havia alguma situação, acende as luzes para nós, por favor, pode acender agora. Se há uma situação, por exemplo, como foi desse casal que eu orei. Às vezes você tem uma situação que não depende de você. Você necessita de um agir de Deus. E por amor a você, Deus vai intervir naquela situação. Então eu quero convidar você, eu quero fazer uma oração rápida com você. Se você tem uma situação, seja familiar, seja uma situação que de repente foge da tua ação, né? E muitas vezes, irmãos, há situações que a gente fica na mão do outro e a gente não sabe às vezes como orar. A gente fica, Deus, abençoa aquela pessoa para ela abençoar. Não, Deus vai agir em teu favor, por amor a vocês. Então eu quero convidar você, eu quero fazer uma oração com você. Se você tem uma situação que ela precisa ser vencida e precisa de uma ação, de uma intervenção de Deus sobrenatural, Deus quer ver fé no seu coração. Se você tiver esse desejo, vem aqui. Eu quero orar com você rapidamente. Se você não quiser vir, não tem problema. Eu quero somente aqueles que falam, não, eu tenho uma situação e eu quero mudar isso na minha vida. Eu tenho convicção, certeza que se eu me humilhar, se eu reconhecer quem é Jesus na minha vida, por amor a mim, por amor à minha vida, por amor à minha vida, não depende mais do outro, é você e Jesus. Essa mulher, ela disse, Senhor, agora é eu e o Senhor, é eu e o Senhor, eu sei que o Senhor é filho de Davi, tem misericórdia de mim. É por amor a você, nessa situação, eu desconheço ela, eu não sei, mas uma coisa eu te digo, se Jesus vê no seu coração a fé dessa mesma mulher, Deus por amor a você, não tem nada a ver com o outro, esquece o outro, é você. Deus te ama, Deus te ama, põe isso no teu coração, Ele te ama, Ele se importa com a sua vida e Ele vai fazer, desde que você entenda quem Ele é o Deus conosco, Ele está aqui, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele estará. Então Deus está aqui, Jesus, o Espírito Santo vai agir. Põe a mão no seu coração agora. Pai, aqui estão os teus filhos, aqui está aqueles, Senhor, que estão clamando como aquela mulher. Há uma situação, Deus, há uma situação na vida desses irmãos, há uma situação, Senhor, que foge do controle deles, Deus, mas por amor a eles, eu peço nesse momento, que o Senhor venha agir em favor deles. Filho de Davi, tem misericórdia de nós, age, Senhor. Pai, se há situações, Deus, de ações demoníacas, em nome de Jesus, paralisa agora toda a obra de Satanás, amarra todo o poder do inferno, todas as trevas, porque a Bíblia diz que o Senhor triunfou, o Senhor envergonhou, o Senhor despojou toda a ação de Satanás. Por isso eu declaro cada irmão aqui liberto, abençoado, Deus, e aquilo que eles estão pedindo no coração, Deus, em nome de Jesus, como o Senhor agiu na vida dessa mulher, ela disse, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada um nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus que essa situação, ela já está sendo vencida pela fé, pelos olhos da fé. Nós cremos que o Senhor já está mudando esta situação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Volta com a mão no seu coração agora. Pai, que o consolo, a paz, a ação, o poder, a graça do Espírito Santo conduza os seus filhos para uma vida vitoriosa, porque nós reconhecemos, filho de Davi, aleluia, Tu és o nosso Senhor e Salvador, Tu és o Deus das nossas vidas. Nós te reconhecemos como único, não há outro além de Ti, aleluia. Não pode haver nenhum. E o Senhor ocupa no nosso coração, Deus, o lugar, Deus, de Senhor. O Senhor é o centro da nossa vida. Por isso eu oro para que, Deus, o Teu povo tenha uma semana abençoada, que o consolo, a paz, a alegria do Espírito Santo seja presente em cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, vá em paz, glória a Deus, aleluia.
Deus te abençoe.